Estamos no ar e com polêmica na Fórmula 1 antes mesmo do início dos trabalhos em pista lá em Melbourne. Isso porque Helmut Marko, você que a gente elogiou tanto aqui nesse reta final da última segunda-feira. Né? Mais ou menos. Tudo bem, padrões Marko, o padrão Marko até foi um elogio. Mas nessa segunda-feira, o Helmut Marko, enquanto a gente falava bem dele aqui, não, mais ou menos bem aqui no reta final, foi a Servus TV, que é uma TV austríaca, se não me engano, de propriedade da Red Bull, Pertence à Red Bull. De propriedade da Red Bull, e começou a meio que classificar os novatos da Fórmula 1 em A, B e C. Guilherme Longo, vamos explicar para a galera primeiro, vamos explicar o que o Marko falou até para colocar os pingos nos is. É isso aí, meu povo. Então, Helmut Marko, nessa entrevista dele para a Servus TV, fez uma prévia da temporada, por assim dizer, e aí ele foi questionado sobre os 5 estreantes. A gente considera 6, né? O Lawson fazendo a primeira temporada completa dele, mas como já é veterano, o Marko deixou de fora dessa análise. Tem participações em 2 anos e é considerado um novato. Porque ainda não fez uma temporada completa, né, coitado. Então ele falou dos outros 5 estreantes: Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan, Oliver Behrman e... Me fugiu. André Kimi Antonelli. Adjar, pô. Adjar, pô, Isaac O da casa. Então, vamos lá. O que disse, primeiro de tudo, Helmut Marko sobre cada um dos estreantes, e depois a gente parte para essa análise, ver o que há de fato, o que há de fake, o que há de exagero do Marko nessas aspas. Vamos começar então com Gabriel Bortoleto. Ele falou o seguinte sobre o atual campeão da Fórmula 2. Eu classificaria como um piloto nível B. Ele é um piloto muito inteligente, ganhou a Fórmula 3, mas com apenas uma vitória. Ele tende a se manter longe de problemas. Na Fórmula 2, teve apenas 2 vitórias. Ele é um piloto que leva o carro para casa, tem um sólido domínio da estratégia e do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele. E aqui vale já abrir um parêntese, né? Essa frase do Marko está dando o que falar nas redes sociais, já tem muita gente pedindo o bom velhinho, jurando ele de morte, que não venha pro Brasil, que vai apanhar, etc e tal. Mas calma que daqui a pouco a gente comenta especificamente sobre isso. Vamos pros outros antes. Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Claramente um piloto nível A, embora esteja sob imensa pressão. Seu desempenho é impressionante. Em testes já fez cerca de 10 mil quilômetros, mas também já sofreu 2 acidentes graves. É possível ver como a pressão o afeta. E claro, Toto Wolff quer repetir com ele a história de Verstappen na Mercedes. No entanto, entrar diretamente em uma equipe de ponta será um desafio para ele, mas em termos de potencial, definitivamente nível A. O do Jack Doohan foi o mais sucinto deles. Falou o seguinte: nível C, não acho completa a temporada. Eu acho que isso aí todo mundo, nem ele acredita. Sim, eu acho que até o Mick Doohan não deve ter essa fé. Agora, não, beleza, eu acho que com o André Kimi Antonelli ok. Mas tem algumas coisas a serem ponderadas ali. E o Jack Doohan, eu acho que aí é consenso. A Inês é morta. Oliver Behrman, piloto da Haas. Muito rápido, embora tenha sofrido muitos acidentes na Fórmula 2 e na Fórmula 3, porque corre grandes riscos. Ele opera no limite. Talvez não chegue ao topo tão rapidamente quanto Antonelli, mas definitivamente nível A. Aí o Behrman A e o Bortoleto B já e aí, pra fechar, que eu acho que aí é a pior de todas, a prata da casa, Isaac Adjar, ele falou o seguinte: Adjar perdeu o campeonato por apenas 4 ou 5 pontos. Nossos analistas calcularam que ele perdeu cerca de 80 pontos por conta de falhas técnicas e outros problemas. Portanto, é muito rápido. Eu diria que, se ele continuar a se desenvolver bem e aprender a controlar suas emoções, ele também tem potencial de ser nível A. Então ele não necessariamente coloca o Adjar como A. Então eu acho que ele tá mais pro B ali do Bortoleto. E aí no caso, ele coloca alguns dados para justificar a classificação dele, né? Acho que eu tô nessa daqui, né? Isso. Mas tem algumas coisas que não são verdadeiramente verdade. Verdadeiramente verdade é meio feio falar, mas que não são corretas, né? Especialmente quais os pontos que você conseguiu detectar aqui? Então, vamos só falar assim os que eu tendo a concordar um pouco mais. Sim. Acho que Andrea Kimi Antonelli tá certo. A gente fala sobre a questão da pressão que ele tem de substituir o Hamilton. Agora eu achei curioso, né? 10 mil quilômetros de teste é coisa, hein? A gente tá falando de
quase 35 grandes prêmios percorridos pelo Antonelli. A gente Com sabe que ele fez... Com carros antigos da Mercedes. Antigos. A gente sabe que ele fez vários testes. Eu não sei se chegou a completar tudo isso. Mas a gente vai ver que o Marco tem alguns exageros na fala dele. Então talvez ele pode ter testado muito, mas talvez não me tanto. Exato. E o Durham, acho que é consenso. A gente já falou isso. Vamos virar essa página. Vamos falar de Isack Adjar e Gabriel Bortoleto, que eu acho que é a comparação mais pulsante disso aqui, né? Que ele fala que o Adjar perdeu o campeonato por 4 ou 5 pontos. Não. Na verdade, minha gente, o Bortoleto foi campeão da Fórmula 2 com 214 pontos e meio e o Adjar com 192. Então estamos falando de 22 pontos e meio de diferença. Muito mais que 4 ou 5. Eles chegaram praticamente juntos na última etapa, né? Tava pau a pau na última etapa, porque o Gabriel Bortoleto veio numa crescente, especialmente na segunda metade do campeonato. Mas assim, o que o Marco fala do Bortoleto tem algumas inverdades também. Ele fala, por exemplo, que o Bortoleto venceu uma corrida só na Fórmula 3. Na verdade, foram duas corridas principais, as duas primeiras corridas principais do ano, Bahrein e Austrália. E ali o Bortoleto ele já sai do começo do campeonato líder e dali ele não sai mais. Ele só controla o ritmo até o final do campeonato, o que tá certo. A gente tem que entender que num campeonato de pontos corridos, não é necessariamente o cara que vence mais que é o campeão. Sim. A gente viu isso ano passado na MotoGP. Jorge Martin venceu 3 GPs de domingo contra 11 de Pecco Bagnaia. O Bagnaia venceu mais de 50% do campeonato e foi vice-campeão. Por quê? Qual que foi a diferença? Equilíbrio. E a gente vê isso quando a gente olha para os dados da temporada de forma fria. Então, é uma nota que já está no ar no Motorsport, convido vocês a lerem, tem uma tabela completa lá. Vamos comparar algumas variáveis dos 4 pilotos. O Durham a gente deixa de fora, porque o Durham não fez a Fórmula 2 ano passado. Então, entre Bortoleto, Adjar, Berman e Antonelli. Poles. Quem fez mais pole ano passado na Fórmula 2 entre esses 4? Não sei. Gabriel Bortoleto. Então, mas se ele não tem velocidade pura, como é que ele consegue pole position, Guilherme Longo? E aí o Bortoleto é o único dessa lista que tem 2 pole positions. Inclusive, na primeira etapa dele na Fórmula 2, que foi no Bahrein. O Bortoleto tem 2 poles, o Adjar tem uma, o Berman e o Antonelli 0. Então, claro, a gente tem que fazer uma ponderação aqui, que a situação da Prema, o ano passado a Fórmula 2 introduz um novo carro com um efeito solo e a Prema claramente erra o carro. Todo mundo ali tendo que se virar com o carro novo da Fórmula 2. Né? E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que se ele fala em velocidade pura, em tese, a pole ele teria que ser o rei das poles. Exato. Né? Então, não é bem assim. Bortoleto, que segundo o Marco não tem velocidade pura, 2 contra 1, do caso do Isack Adjar. E aí você vê voltas mais rápidas. Tudo bem, aqui tem um na frente do Bortoleto, que é o André Antonelli, fez 4 voltas mais rápidas. Mas o Bortoleto tem 2, o Adjar tem 1 e o Berman tem 1. E aqui tem a questão estratégica, né? Porque você pode ter feito uma parada tardia na corrida, trocou o pneu pelo macio lá no final, já com pouco combustível. A questão que eu acho que fica agora, né? Ele coloca que ele faz elogios ao Gabriel Bortoleto. Inclusive a gente chega nisso na sequência. Mas no caso é que o que eu contesto é justamente ele colocar isso em segundo plano. Sendo que um campeonato de pontos corridos vale você ganhar o maior número de pontos, você ser campeão. Né? Tudo bem, é legal ter piloto arrojado, é legal ter alguém que vai lá e faz bonito, volta mais rápido, é sempre pole, faz misérias, como o Max Verstappen faz na Fórmula 1, né? Mas eu acho que também você colocar isso em segundo plano, para mim, é um erro do Marco. Não, sem dúvidas é um erro, e aí a gente tem que ver um fator que foi fundamental para a conquista do título do Bortoleto, que é a consistência. Eu fiz aqui 2 métricas envolvendo consistência, que é abandonos e provas fora da zona de pontos. Isso incluindo os abandonos, porque você pode terminar uma prova e não pontuar, e você pode não terminar uma prova. Sim. Então, em termos de abandonos, o Bortoleto está na média. Ele teve 3 abandonos consecutivos, inclusive, sendo que 2 deles não foi culpa dele, ele estava envolvido em acidentes dos outros. O Berman e o Antonelli também têm 3 cada, o Adjar tem 4 abandonos. Só que quando a gente olha de provas fora da zona de pontos, e aí lembrando pra galera, temporada da Fórmula 2, 14 corridas, 14 fins de semana, 2 corridas cada. Então a gente tá falando de 28 corridas ao longo da temporada toda. Chuta quantas o Bortoleto não pontuou na temporada? 2. Um pouquinho mais. 4. 6. 6. Tudo bem. Quanto Isack Adjar não pontuou? Eu vou chutar umas 15. Quase. 13. Caramba, eu chutei alto. Quase metade da temporada que o Adjar não pontua.
O Antonelli também 13 corridas sem pontuar, com parêntese que o Antonelli fica 2 corridas sem disputar, a última ele não disputa porque ele ficou doente. Isso. E o Oliver Behrman, 11 corridas fora da zona de pontos, sem contar as 4 corridas que ele não disputa, quando ele substitui o Carlos Sainz na Ferrari e o Kevin Magnussen na Haas. Isso. Então, assim, o Behrman são 15 corridas sem pontuar, 4 que não são culpa dele. E o Antonelli são 13, mais 2 que não são culpa dele. Então, ou seja, o cara que o Helmut Marko tanto fala que tem potencial de chegar a... que dá a entender, então, que ele tem velocidade pura, coisa que o Bortoleto não tem, né, não conseguia sequer completar as corridas. Exato. Ou se completa, fica fora da zona de pontos. Fora da zona de pontos, 13-6. 13 pro Hadjar e 6 pro Gabriel Bortoleto. Então... E você pega Behrman e Antonelli, né, que ele coloca como pilotos nível A, lembrando que o Hadjar tá um nível B com potencial de ser A pro Marco. O Behrman e Antonelli é uma disputa absurda, assim, porque o Antonelli faz 113 pontos na temporada, o Behrman faz 75. Agora, tem um outro fator que novamente, ele faz vista grossa, que é o fator emocional, que todo mundo que acompanhou, não foi só na parte final ali da temporada de 2024 da Fórmula 2, mas todo mundo que acompanhou aquela temporada do início ao fim, ou vem acompanhando a carreira do Isaac Hadjar já há algum tempo, fala que ele não tem uma estrutura emocional boa, ao passo que o Gabriel Bortoleto tem justamente o contrário. Uma das suas qualidades é manter a calma e saber acelerar, né? Tanto que isso vem do desequilíbrio da temporada do Hadjar. Enquanto o Bortoleto tem 2 vitórias na temporada da Fórmula 2, o Hadjar tem 4. Só que 4 contrastes contra 13 corridas sem pontuar. Enquanto o Bortoleto são 2 vitórias, mas ele pontua em 22 das 28 provas. Então é isso, sim, o emocional do Hadjar faz muita diferença nisso aqui. E a gente viu isso na reta final da temporada, né? A penúltima etapa da Fórmula 2 é no Qatar. O Bortoleto toma aquela punição, ele cai, ele até podia ter disparado mais na liderança. E ali a gente viu, foi o único momento que a gente pode falar que a gente viu o Bortoleto puto da vida. Só que era um puto, não aquela de descontrolado. Você via na cara dele que ele tava irritado de pensar assim, mas semana que vem eu vou pôr o ponto final nisso aqui. Sim. Então, o Hadjar não. Ou seja, tem controle emocional. Né? Traduzindo, né? Tem controle emocional. Porque o cara não vai explodir nessa altura do campeonato, no sentido, nessa altura da carreira dele, batendo na porta da Fórmula 1. Exato. E o Hadjar, muito pelo contrário, né? A gente viu quantas corridas na reta final da temporada, o Hadjar tendo dificuldades próprias, tendo que se concentrar na própria corrida e ele. Cadê o Bortoleto? Que posição que o Bortoleto tá? Então, assim, emocional... Tem muito que trabalhar nisso ainda na Fórmula 1. E não é uma malhação a Hadjar, mas também se não fosse a derrocada gigantesca de Sérgio Pérez, ele não estaria na Fórmula 1 hoje. Exato. E o Hadjar tem uma fase muito ruim na temporada, que é quando o Bortoleto começa a crescer. O Hadjar tem uma sequência de umas 3 etapas em que a única prova que ele pontua é uma vitória. Olha, Marco, vai aqui um recado da galera que sempre tenta ponderar aquilo que você fala, tal. Faz um bem para nós, jornalistas, sempre com declarações polêmicas e tal. Menos. Bem, talvez com essa defesa do Hadjar, você justifica a sua escolha para a RB esse ano. Mas menos, não precisa, né, falar que o Bortoleto... Que se tivesse, eu acho... Né, na RB esse ano, se tivesse ele escolhido o Gabriel Bortoleto, seria interessante observar esse duelo com o Yuki Tsunoda, que também tem os seus descontroles, né, emocionais aí durante Vai ser interessante, né? A dupla da menor média de altura do grid e da maior média de explosões. Pois é, né? Vai ser muito interessante. Olha só, tem mais alguma coisa que a gente ficou para trás, Gui? Só para não esquecer, tem muito tópico nesse assunto. Isso aqui dá pano pra manga, né? Dá mais pano pra manga. Então você que está acompanhando a gente, com moderação, obviamente, comente o que você achou desse assunto, se você concorda ou discorda do nosso grande Helmut Marko. Sem etarismos, por favor. Mas vamos com moderação e também eu convido vocês todos a acompanhar toda a nossa cobertura nesse fim de semana especialíssimo de Fórmula 1, a primeira etapa de 2025, GP da Austrália lá em Melbourne. Obrigado ao Guilherme Longo, ao Jeff pelo sorriso que eu vejo aqui e também
a você que nos acompanhou aqui até agora. Fique ligado, tem muito mais vindo por aí. Um grande abraço, tchau, tchau.